Olá, que a graça do Senhor esteja com você mais uma vez, mais um dia. Estamos prontos para começar essa semana estudando a palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia diária e saber que você está comigo, colaborando com o nosso esforço, compartilhando esse vídeo com mais pessoas, a fim de que essas pessoas também sejam alcançadas pela mensagem de fé e esperança pregada nesse canal. Estamos juntos nessa jornada. Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de juntar a nossa família, a família de Lição Fácil. No final, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei ou, se não apreciou, também o seu não gostei. Isso para nós serve de feedback. Ensina-nos a orar. Ellen White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. A oração, ela precisa brotar do coração, da sinceridade do ser humano. Fazer de Cristo um confidente. Obviamente, nós precisamos fazer da oração um ponto de contato, um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Por conta disso, alguns até rejeitam aquelas orações aprendidas, até dizem que essas orações não devem ser praticadas pelos filhos de Deus. Mas eu quero dizer para você que nós estamos sendo surpreendidos e desafiados no estudo dessa lição dos Salmos, nesse trimestre. Um dos desafios é entender que o livro de Salmos são orações que nós podemos também fazê-las. Olha que interessante. Estão lá registradas, são orações do povo de Deus registradas nos Salmos e que nós podemos fazê-las. Por exemplo, Jesus fez isso. Olha para você ver, Mateus capítulo 27, versículo 46. Escute bem as palavras de Cristo. É uma oração que ele está fazendo, no entanto, ele está recitando um salmo. Quer ver? 27, 46 nos diz assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Essa foi a oração de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele estava tremendamente angustiado. Por quê? Porque ele sentia a ausência do Pai Celestial. E ele, sofrendo essa angústia terrível, fez essa angustiosa oração. Deus meu, por que me desamparaste? Veja o Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Você percebeu aí? Esse Jesus, ele ora com as palavras dos Salmos. Foi os próprios discípulos que, em particular, pediram para Jesus. Lucas 11, versículo 1. Escute bem. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui você percebe que os discípulos comparam a sua pobre vida de oração com a rica vida de oração de Jesus Cristo, percebem que estão muito aquém e pede ao Senhor que lhes ensinasse a orar. Foi o apóstolo Paulo quem diz em Romanos 8, 26, aquelas célebres palavras, escute bem. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você percebe, querido amigo, nós não sabemos orar. Não sabemos orar como convém, nossas orações são inadequadas, a maneira como nos aproximamos de Deus precisa de reforma. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, aquela oração maravilhosa do Pai Nosso, e nos Salmos nós iremos ter essa experiência. Nós veremos como os servos de Deus se aproximaram de Deus em oração, e essas orações foram registradas na Bíblia para o nosso ensino. Aliás, Lucas 11, versículo 1 é o verso para memorizar de toda a lição da semana. Os discípulos pedindo a Jesus ajuda em orar, em saber fazer uma oração, em poder se aproximar de Deus através de uma oração adequada. Porém, nós não podemos fazer do Salmo somente as nossas orações mecânicas, não é isso que se pretende com esse estudo, mas nós teremos ali princípios inesgotáveis dos Salmos que nos ajudam a colocar a nossa vida de oração em dia, que nos ajuda a orar como convém. Orar de maneira mais adequada. Como nos aproximamos de Deus? Olha lá nos Salmos, veja como aquelas pessoas se aproximaram.
com que palavras, com que gestos. Então, todos esses detalhes nos ajudam a construir a nossa vida de oração e, a partir de hoje, nós iremos avaliar de maneira muito detalhada esse assunto. Eu não tenho dúvidas nenhuma que nós seremos ricamente abençoados ao refletir sobre as orações registradas no livro dos Salmos e aplicar os princípios ali aprendidos para a nossa vida devocional. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo, viu? Vamos orar? Senhor Jesus, nós de fato não sabemos orar como convém. Nós precisamos, Senhor, de conhecimento, de sabedoria nessa área, porque nós estamos falando de seres humanos falíveis, fracos, que não são nada. Estamos falando de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Há um vale de diferenças entre nós e Ti, Senhor. Por favor, nos ensina a orar como ensinaste aos seus discípulos, para que possamos manter um relacionamento verdadeiro, adequado com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã nós iremos adentrar profundamente nesse tema. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia e um feliz sábado na presença do Senhor.